seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Quebrando as Regras. Queremos então acolher você que a partir de agora passa a acompanhar a nossa programação. E é claro que a gente sempre vai relembrar que ao chegar aqui você tem o compromisso de compartilhar, curtir, comentar essa live para que outras pessoas também possam acompanhar e para que também nós saibamos que você está nos acompanhando. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Missão Colo de Mãe, é importante que você faça isso agora, imediatamente, tá bom? Para não esquecer. Então, se inscreve aí no canal para que as notificações elas possam chegar até você, você possa acompanhar tanto os vídeos do programa que a gente posta aqui todas as quintas-feiras, bem como também outros vídeos e outros momentos que a Missão Colo de Mãe realiza. Então, já fica ligadinho aí, já se inscreve no canal, compartilha e também você pode ir comentando aí, que nós vamos, então, ver o seu comentário e depois podemos interagir com você. Nós já queremos também pedir a você que fique ligadinho até o final do programa, porque hoje o tema é bem interessante para que nós possamos conversar. Mas antes, eu quero dar aqui boa tarde para o meu irmão, Denis. Boa tarde, Paty. Boa noite, né? É boa noite, é verdade. Tá a luz acesa, né? É porque o estúdio, né? É assim mesmo. Essas coisas acontecem, né? Estúdio de TV, gente, é assim. Bruno não está aqui conosco, né? Teve um pequeno... Contratempo. Contratempo. Mas nós estamos aqui para apresentar o programa para você, tá bom? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. E, Denis, sobre o que é que nós vamos falar hoje, Denis? Olha, hoje, Paty, nós iremos falar de um assunto, como todos os outros, muito, mas muito especial, né? E vamos falar de um homem que, através do sim dele, né, da obediência dele, que a salvação também entrou no mundo. Foi através do sim dele. Senão, nada teria acontecido, né? Deus quis usar dessas pessoas, mas a gente vai falar dele, São José. Isso aí, vamos comentar, vamos conhecer da vida desse grande homem, patrono da igreja, também patrono do Ceará, e que nós vamos conhecer sobre a vida desse homem. E para falar sobre ele, não só conhecer sobre a vida dele, mas também tratar de uma carta que foi escrita, né, para homenagear aí o aniversário justamente aniversário de declaração de São José como padroeiro universal da igreja. Então, ele foi considerado padroeiro, né? Ele foi considerado padroeiro universal da igreja pelo Papa Beato, deixa eu só ver aqui onde é que foi. Pio IX, obrigada, meu convidado soprou aqui para mim, para me ajudar. Pio IX declarou São José como padroeiro da Igreja Universal. Igreja Católica, tá? Igreja Católica significa universal, então não se confunda, pelo amor de Deus. Não se confunda com outras propagandas enganosas por aí. Então, sendo ele considerado patrono universal da Igreja, por Pio IX, né, o Papa Francisco escreveu uma carta para homenagear. Esse ano comemora-se 155 anos da escrita dessa carta e dessa declaração. Então, hoje nós vamos falar também sobre essa carta escrita pelo Papa Francisco, chamada Patris Corde. Muito bonita a carta, inclusive está disponível aí no site do Vaticano, para que você possa depois ler com calma, né? Hoje nós vamos falar alguns pontos específicos dessa carta, mas você pode fazer a leitura na íntegra aí no site do Vaticano, tá bom? Então, vamos logo apresentar o nosso convidado, que ele está aqui ansioso para começar. Já está até soprando as né? respostas. Ajudando aqui, porque é Vamos necessário. lá. E com vocês, alguém que fazia um tempinho que não estava vindo por aqui, verdade, né? No programa, mas voltou. Aê. Nosso irmão Raul Carvalho.
olhar para São José, paternidade, de zelo, né, para com a sua família, e principalmente um homem cheio de virtudes. Mas eu acredito que esse homem também viveu alguns desafios. Então, assim, olhando para a vida de São José, Raul, eu acredito que você tenha lido sobre ele, inclusive está até fazendo a minha novena de São José, né? Eu vi, viu? Opa, descoberto, já fiz. Eu estou fazendo um mês todo em honra a São José. Porque esse mês eu tomei São José como um intercessor para a minha vida, né? Embora sendo um exemplo não só para os homens, mas eu vejo assim São José uma figura cheia de muitas virtudes. Então, eu tomei São José como intercessor para esse meu ano de 2025. Esses dias eu também peguei. Porque assim, a gente sempre tem, interrompendo um pouco a sua pergunta, mas sempre a gente tem um santo de devoção, né? Sim. Mas eu não tenho assim um que eu posso dizer, esse aqui. Mas eu vejo muito claro São José. À frente de todos os outros, entendeu? Aí então, eu também comecei, sempre chamar mais, né? Ô São José, aqui perto de mim, fica aqui, me ajude nisso, né? Me ajude a solucionar esse problema. E eu estou sempre assim. Agora, ultimamente, São José é meu best friend aqui do ladinho. Arrumou o melhor amigo, viu? Olha, vou dizer uma coisa, viu? No dia que o Denis for santo, o dia santo dele vai cair junto do dia de São José Trabalhador, tenho certeza. No dia do nascimento. O homem nasceu no dia de São José e tem toda a característica. Faz tudo, faz tudo. Mas como a gente estava falando, né, a questão também dos desafios. Então, assim, olhando para a vida de São José, quais foram os maiores desafios que ele enfrentou ao longo da sua missão? Porque ele teve, sim, um chamado, uma missão, disse sim, assim como a Virgem Maria obedeceu, né? Claro, com medo, como a gente, né, vê em algumas citações, bem poucas na Sagrada Escritura, mas a gente vê que São José se abandonou ali na vontade de Deus. Então, assim, que desafios ele encontrou ao longo dessa missão? Muito bem falado pela Paty, né? Essa parte do São José é citado bem pouco, né? E que pena, né? Porque ele é um santo que nós aprendemos muito. Só que como falou o Papa Francisco na carta, né? Que significa com o coração de pai, né? Já está falando sobre São José diretamente. Essa aparição de São José sendo pouca na Bíblia, ainda assim não impediu que por muitos papados ele fosse desdobrado, né? A igreja atentamente viu todas as características possíveis para o nosso entendimento humano sobre São José. Então, assim, quando a Paty fala, né, sobre a questão das dores, nós temos lá novenas, né, as dores de São José, as contemplações. Então, tudo isso você não vê explicitamente escrito como está na Bíblia, né? Mas nós temos a compreensão aberta, né, total, baseado no que a igreja ensina. E assim, as dores de São José, elas são em maior foco, né, já falando da Sagrada Família. Porque, como eu falei, São José é o guardião da Sagrada Família, né? São José, as dores dele não eram por ele, eram por Jesus e Maria. Então, as dores de São José começaram quando? Né? Quando ele soube sobre a gravidez de Nossa Senhora, que ele teve ali um momento, né, de peso, onde ele achou que Maria estava grávida, né? Ele não tinha recebido a notícia do anjo ainda. Então, assim, ali começaram as dores dele. Mas ele aceitou fervorosamente, com força, né, na palavra de Deus, que ele iria continuar lutando e sofrendo o que quer que viesse, né? São José foi ao deserto. São José viu Nossa Senhora e Jesus passarem sede, né? Se você pegar lá as dores de São José, você vai ver, né? As dores dele eram pelo que faltava para Jesus e Maria, né? O que faltava quando ele perdeu Jesus, quando Jesus teve que nascer em uma manjedoura, quando ele viu negarem um local para que a esposa dele tivesse um menino, né? Então, assim, São José é o exemplo perfeito
do homem que provê, né? O que bate, o que pesa na cabeça de São José é a falta do outro, não a dele. Então São José não pensava em si próprio, somente na Sagrada Família. E tu falando isso, Raul, e é a mais pura verdade, né? Eu como pai, eu penso justamente nisso, né? Que falte para mim, eu me viro, eu me seguro, eu aguento as minhas pontas, mas para os meus, né, não falte, né? Eu faço qualquer coisa para eles aí que dá certo aqui para mim. E você, né? Digamos, a Raquel dizendo para mim, e para ti como é que fica? Não se preocupe, deixe para eles, para vocês. Tendo para vocês, para mim já tem. É tipo assim, né? E é muito verdade, cara, isso. O coração de pai é diferente. O de mãe é aquele que acolhe, aquele que bota no colo e tudo. Mas o de pai também, se você for olhar esse lado de São José, é para poucos, viu? É para poucos. Pai e mãe são indispensáveis, né? No seio de uma família. É por isso que Jesus nasceu no seio de uma família, porque ele sabia da importância de ter um pai, uma mãe. E olhando para a Sagrada Família, a gente vê exemplos de pai e mãe muito íntegros, muito cheios de virtudes. Todas as famílias deveriam copiar esse exemplo da Sagrada Família, independente, né, de qualquer situação. Porque em José e Maria nós vemos essa disposição, sim, né, de fazer com que a família, de fato, esteja voltada para Deus. E aí está um ponto principal, né? Os pais puramente responsáveis para conduzir a sua família no caminho para Deus. Um ao outro, né, como esposos, e também ali os filhos. E com São José não foi diferente, né? São José protegeu Nossa Senhora e Jesus contra tudo e contra todos, né? Quando ele teve que sair para o recenseamento, quando teve que fugir para o Egito, quando teve que ir para Nazaré depois, em todas as circunstâncias, São José estava ali exercendo a sua paternidade, estava exercendo ali, né, a proteção àqueles que Deus havia confiado. E aí, Raul, o que é que a gente poderia tirar dessas lições para as nossas famílias hoje? Porque, de certa forma, quando a gente fala em São José, quando a gente fala em Nossa Senhora, a gente está falando também de modelos de pessoas, né, que trazem em si esse desejo de buscar a Deus. E tirando o foco desse dia como único feriado, né, que as pessoas aproveitam para, enfim, fazer um monte de coisa, olhando para São José, né, o que é que as famílias, os pais, de maneira especial, eles poderiam retirar para si e colocar na sua vivência dentro de casa? Porque eu penso que um dia como esse, escolhido pela igreja, não é simplesmente para a gente passear, né, para a praia, como se criou esse... Né? Já observaram que todos os dias santos, né, nem dia feriado, né, mas dias santos da igreja, o mundo inventa uma coisa para contrariar. A Páscoa inventa um coelho, o Natal inventa um Papai Noel, São José inventa uma praia. Ou seja, tira a essência daquele dia santo, do testemunho daqueles que a gente está celebrando, para desviar o olhar para outra coisa. Então, assim, olhando para São José hoje, né, como homem, como pai, como protetor, o que é que as famílias poderiam trazer para dentro das suas casas e ensinar para os seus filhos também? Então, Paty, você falando aí, me lembrou assim umas coisas, né? Primeiro, essa questão de ser um dia santo, né? Eu tiro por mim, pela quantidade de coisas que eu tenho para fazer durante o dia, que às vezes não sobra tempo para fazer tudo, aí fica para o próximo, fica para o próximo, fica para o próximo. Que assim, eu não deixo que falte a oração do meu dia. Então, quando chega um dia assim, um dia santo, né? É um alívio muito grande saber que eu vou conseguir fazer minhas orações que eu quero fazer com mais paz e paciência, né? Então, por que eu vou pegar o meu momento que eu estou recebendo de Deus e vou aplicar aí para um outro lugar, uma praia, etc., sendo que eu posso estar gastando com uma coisa muito melhor? Agora, voltando para o que você falou, com a minha família, não é? Então, assim, gente, dia santo, passa com a família, né?
passa com um amigo que está precisando, visita alguém, né? Leva a palavra de Deus, conversa com o pessoal, né? Acalma o coração das pessoas. A gente às vezes procura aquela correria, sabe? E isso nem sempre traz um fruto bom para a gente. A paz também vem de Deus, né? Não só a euforia, né? Que a gente pode se animar demais. Então, assim, com relação aos exemplos que São José, só me recapitule, você falou São José ou São José e Nossa Senhora? São José. São José porque é o foco principal, foco mas dele, Nossa Senhora né? está acompanhada. Então, assim, São José, tanto para o homem quanto para a mulher, é exemplo de castidade e pureza, né? Se você pegar uma imagem de São José, você nota que ele vai estar lá com o lírio branco. O lírio branco é o símbolo da pureza dos santos. Então, São José, rapaz, assim, as imagens que eu vejo de São José, ele não tem só um, não, ele tem um monte. Então, assim, o homem era puro mesmo, graças a Deus. Ele era todo branco. Ele era o cara. Então, assim, primeiramente, como o Denis falou, né? São José, ele passa aquela ideia, primeiro eles, depois eu. Então eu acredito sim, Denis, você falando aqui, todos os meus exemplos, eu me lembrando, todos os meus exemplos masculinos, paternos, né? Sejam o meu pai de sangue, ou então seja uma pessoa que eu admiro, né? Algum homem que eu admiro, todos eles são assim. Todos eles têm essa mesma qualidade, né, de se sacrificar pela sua família, sem nem sequer dar um pio. Não há choro, há prazer, né? Eu falo por mim próprio também, porque eu já senti lapsos desse sabor, que é, por exemplo, eu me sacrificar pelo meu irmão menor, ou então, quando eu vejo que lá em casa a minha mãe está precisando de alguma coisa, então não está legal, e aí eu posso estar por ela. Então, assim, isso vem do homem, né? E São José, de lá para cá, ensina a igreja e todos que observam a igreja a serem assim. Então, acredito que em todos esses 2000 anos de história que nós temos, São José moldou esse caráter na nossa humanidade masculina, né? Agora, na questão da mulher, São José ele ensina como tratar Nossa Senhora, né? A gente vê lá. Então a mulher ela pode fazer o quê? Ela vê o exemplo de como ela quer ser tratada, como ela deve querer ser tratada. Você vai pegar, existe nem comparação. Um homem que vai lhe fazer pecar já não vem de Deus, já é uma tentação. Já um homem que vai lhe levar para a comunhão, para o altar, já é uma bênção que Deus está dando. Então, assim, muitas vezes o exemplo não é direto, ele é indireto. Então, para as mulheres, eu acredito que São José seja assim. São José é o exemplo do homem que a mulher tem que querer. Vai ser a mesma coisa que a Sagrada Família? Não vai, mas vai se aproximar o máximo possível daquilo. Porque busca, né? Exatamente, porque está buscando, né? E assim, São José, ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, em tudo como ele viveu, como ele fez, nós temos exemplos. O homem de como ele deve ser e a mulher de que homem ela deve buscar. Mas e o exemplo para ela própria? Além da pureza e da castidade, São José orava. São José confiava em Deus. São José vivia firme na fé. Era um homem trabalhador. E hoje em dia nós sabemos que as mulheres dão um show na questão do trabalho, sim, né? Eu mesmo no meu âmbito de trabalho, todos os meus superiores são mulheres. Não, eu sempre costumo dizer também, relacionado a isso, né? Que todo o ambiente que eu trabalho, geralmente a maioria são mulheres. No meu trabalho, a maioria esmagadora só tem de homem diretor. São mulheres, né? Então foi até a confraternização que teve agora do Dia das Mulheres, e eu falava, né, o quão a mulher é importante na sociedade, né? E até falei, citei Nossa Senhora, não, mas assim, por mais que vocês sejam essa potência toda que vocês são, vocês têm que ter exemplo de ser mulher igual a Nossa Senhora,
né? Buscar ser igual a Nossa Senhora. Que aí pronto, você não erra de jeito nenhum, pode ter certeza, né? A cada dia mais vai aumentando a potência de vocês. E mais, viu, Denis? Em questão de oração, nós temos um exemplo perfeito, né? Que assim, Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, ela era altamente devota a São José. E ela é uma mulher. Então, assim, uma religiosa mulher, São José era o quê? Matrimoniado. Ele era pai e marido, né? E homem. Então, o que tem a ver? Ela está se inspirando, mas ela se inspirava muito em São José. E ela foi uma das maiores propagadoras da fé na vida de São José, né? No que São José viveu com Deus. Então, assim, essa questão de sempre recorrer a José não é só dos homens, né? Recorrer a São José é recorrer ao pai de Jesus. Nós sabemos que ele é pai adotivo, mas por própria Nossa Senhora foi feito o pedido: chame José de pai. E Jesus obedecia, porque ele era obediente em tudo. São José moldou caráter em Jesus, né? Jesus viu o caráter em São José, ele foi o exemplo. E a gente pode ver isso, porque até então Jesus não sabia de como surgiu tudo, como aconteceu tudo. Por mais que ele fosse Deus, mas a condição humana dele não ia entender, uma criança não ia entender, eu vim diretamente de Deus, né? E ele foi formado, como Raul bem fala, pelo caráter mesmo de São José, ensinando como ser um homem na sociedade, né? Como trabalhar, aprender uma profissão, tudo isso Jesus aprendeu. E quem foi que ensinou? São José. Então esse laço do homem, né, dentro de uma sociedade, Jesus aprendeu com São José. Não veio nada desenhado para ele, né? Isso mesmo. Então a pessoa tem que ver muito São José como esse homem que mudou tudo, né? Tinha tudo para dar errado, porque imagina o cara recebeu, eu partilhava esses dias que eu fui fazer uma celebração, né? Eu fui convidado, eu fui justamente um tríduo a São José. Primeiro dia logo, Ô Jesus. Abrir com chave de ouro. E eu falava justamente isso, né? Que São José foi aquele que moldou mesmo Jesus, foi aquele que construiu a personalidade de Jesus, assim, como ser esse homem dentro de uma sociedade. E São José era um dos melhores, né, carpinteiros, e que trabalhava até com pedras também, né, aquela coisa. Uhum. Na verdade, né, São José, ele era tão bom carpinteiro, né, como o Denis falou aqui agora, que você me lembrou no fato curioso, né? Tem um milagre, né, de São José em um convento muito famoso. Olha, eu só ia chegar aí, mas pois eu vou deixar você chegar. Não deixe mais não, continue. Esse milagre São José usou para fazer uma escadaria, né? Totalmente feita de madeira, até mesmo os ligamentos, os pinos, né? Então, São José não era só um trabalhador, né? Ele era um trabalhador muito bom no que ele fazia, né? E ele era muito devoto ao que ele fazia. Então, é o exemplo top. Então, assim, entende-se o quê? Que Jesus também era no mesmo segmento, que ele estava lá perto. Com certeza, ele deve ter dado umas boas marteladas. No dedo. Para aprender, gente. Chega um tempo que você não consegue mais acertar o dedo, porque você já tem... Já está calejado. Já está calejado, você não sente mais. Já colocou o Guigui para em vez de quando ele leva uma martelada no dedo. Faz parte do aprendizado. Ele aprendeu que dói. Se acertar o dedo dói. Manusear direito o martelo. Agora, se bem que eu estou deixando mais assim... Mais tranquilo agora. Mais tranquilo, né? Por conta de outras agora funções. O peso é só do... Eu estou adentrando aí na vida de professor, uma vez professor, você nunca mais tem tempo para nada. Uma vez professor... Não fala nada não, diretora. Tudo bom? Aqui, ó. Mas, enfim, né? Então, a gente conhecer um pouco da história de São José é muito importante, né?
A igreja tem alguns documentos, tem, né, alguns escritos sobre São José, como eu falei anteriormente. Na Sagrada Escritura, há poucas referências de São José, bem como de Nossa Senhora, né? A gente vê pouquíssimas referências de ambos, mas a gente sabe do valor, do significado, da importância que tiveram esses dois, né, na vida de Jesus, no plano da salvação, e que vale a pena, sim, a gente parar e conhecer um pouco mais sobre São José, nesse dia especial de São José, mas também de aplicar as virtudes que ele traz nas nossas vidas, né? De nada adianta a gente olhar e ver, tão santo, tão puro, tão casto, obediente na minha vida, nada. Então, assim, eles são santos, né? E trago aqui de novo a imagem de São José, porque, de fato, eles fizeram tudo conforme Deus quis. Então, olhemos para ele como nosso intercessor e também olhemos para essas virtudes, procurando aplicá-las no nosso dia a dia, porque Deus também nos quer santos, né? Então, não há maior alegria para o coração de Deus em ver-nos lutar por essa santidade. Mas, como eu falei no início do programa também, nós vamos conhecer sobre essa carta apostólica chamada Patris Corde, como o Raul já fez uma pequena referência antes. Foi escrita pelo Papa Francisco, e essa carta ela foi escrita na comemoração de 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Esse ano, como eu disse também, fazem 155 anos dessa declaração, não que a carta foi escrita. Mas tem um trecho inicial aqui que me chamou muita atenção. Diz assim: com coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como filho de José. O Papa Francisco já começa a sua carta falando isso. Isso me chamou muita atenção, porque de fato a gente pode olhar como São José como um pai, né? A gente fala de pai, mas a gente às vezes a ficha caiu. São José foi pai, né? Não um pai biológico, mas um pai adotivo, aquele que cuidou da mesma forma. Hoje, olhando, né, as realidades de muitas famílias que não podem ter filhos e que adotam uma criança e que registram ali com o seu sobrenome, é filho do mesmo jeito, né? Não foi nascido do ventre, não foi gerado ali, mas nasceu do coração. Então, assim, São José é esse exemplo de pai que gerou Jesus no coração, né? Nossa Senhora gerou e ele gerou no coração. Então, Raul, traz aí um pouquinho dessa questão dessa relação de São José, justamente com Jesus, já nesse início da carta, quando ele fala, né, com o coração de pai. Traz para a gente esses aspectos dessa paternidade de São José relacionada a Jesus. Como é que foi isso? Não estava lá, mas a carta diz, viu? Como aconteceu? Então, né, Paty? Eu também não estava lá. Não estávamos, né? Mas é assim, você estava falando aí, né? São José, ele foi pai, né? Foi exemplo, e entre todos os santos, salvando, né? Tirando assim fora a parte, Deus, Nossa Senhora, Jesus, ele foi o maior. Nós temos diversas denominações para honrar esses graus de santidade, e nós sabemos que a Deus a nossa adoração, a latria, né? São José, a gente tem protodulia por São José, né? Ou seja, ele tem uma denominação só dele. Assim como Nossa Senhora, assim, né? Como Nossa Senhora, que é hiperdulia, hiperdulia, né? Então, assim, São José, ele é muito especial, né? Ele é muito especial. Não é à toa que, antes de falar aqui do que a Paty pediu, tem uma parte que eu gostaria muito de citar. Enquanto o Raul vai encontrando, você pode depois também fazer a busca, né? No site do Vaticano você vai encontrar essa carta. É bem interessante, vale a pena ler. E ela não é longa, tá? Dá para você ler aí, menos de 1 hora você consegue ler. Eu ia falando aqui de 10 minutos, Paty. É porque tem uns mais preguiçosos para ler. Tá, você quis assustar o povo. Tá bom. Gente, é porque assim, São José, né? Ele é conhecido de algumas maneiras dentro da igreja, chamado e aclamado, né?
Como eu falei, São José, ele foi conhecido como o padroeiro dos operários, né, por Pio XII, que instituiu como padroeiro dos operários. E também eu sou suspeito a falar, tá? Mas pelo nosso querido São João Paulo II, nosso baluarte, meu amigo no céu, São João Paulo II instituiu como guardião do Redentor, né? Aquela parte do guardião que eu falei, é essa, né? Ele é o guardião do Redentor, quem nos redém, né? Quem é o nosso Redentor é Jesus. Então, assim, São José também é considerado o padroeiro da boa morte entre os fiéis, né? Porque ele teve uma morte tranquila. Agora, ele como pai para Jesus, né? A carta vem nos trazer uma reflexão maravilhosa. Quando eu li, eu li com um olhar de criança, eu não vou, né? Não tem outra noção para falar. O nosso Papa Francisco, ele escreveu essa carta no ano de 2020, né? No finalzinho de 2020, quando ele instituiu no dia 8/12 de 2020 o ano de São José. Dia de Nossa Senhora da Conceição. 8 de dezembro, né? Assim, ó, ficou um ano inteiro até o outro dia 8/12 de 2021, né? É sempre assim, gente. São José e Nossa Senhora sempre vai estar junto, né? O Denis falou aqui. Porque assim, tem uma frase que até diz, né? Deus romântico como abre o mês de Maria com São José. É verdade. Então, Eu assim, não sabia dessa frase, não. O quê? rapaz, não É a creio. mais batida entre todas as frases religiosas que Essa daí Como é? Pelo Não, amor de Deus, não creio não. Deus, romântico como abre o mês de Maria com São José. É porque no Jesus dia, Deus, o mês de onde Maria é estás, maio. né? Esse 1º de maio é dia de São planeta José. Ê, Denis. Sei Você não. precisa acompanhar as coisas dele. Não, mas essa época. Tu gostou? Eu Olha, gostei. o Né? primeiro É. dia de maio é o que mais se vê em todos Todos os anos. Enfim, todo ano. essa carta, essa Instagram, carta, Facebook, etc. todas as redes sociais, né, Paty? Tudo. Essa carta, ela foi escrita durante a pandemia, né? E quando ele vem falando sobre a questão de Jesus, eu vi um cuidado muito grande do nosso Papa Francisco em, vamos dizer assim, abarcar toda a igreja como um pai. Sabe, tinha muita gente sofrendo. Era muita gente sofrendo naquela época. Então, assim, viu-se uma necessidade muito grande de falar sobre um pai, né, um protetor, um guardião, uma rocha firme a quem se apegar. Então, assim, Jesus, sim, mas São José também, né? Então, São José foi para Jesus na mesma imagem que ele é para nós, que o Papa quis nos passar através da carta, uma figura de coragem, né? A gente vai até falar mais para frente, acho que sim. Tem uma parte só sobre São José e a sua figura como coragem, né? São José, ele mostrou para Jesus o homem que Jesus deveria ser. Ele mostrou assim, com o diário dele, né? Não o diário de escrita, mas o dia a dia dele, ele mostrou para Jesus o que um homem tem que ser. Então, Jesus teve um exemplo perfeito dentro de casa. Como poderia, né? Um homem tinha que ter um exemplo. E aí Deus foi lá e criou o exemplo, né? Que é São José. Então, assim, em questão de ser trabalhador, né? Jesus teve o melhor exemplo. Em questão de como tratar uma mulher, Jesus teve o melhor exemplo. Como você conviver com as pessoas, eu tenho certeza que Jesus teve o melhor exemplo, né? Um homem que orava, um homem que acordava agradecendo a Deus, um homem que ia dormir pedindo por sua família, né? Um homem que tinha fé em Deus, sabendo que nada ia faltar. É porque eles tinham recebido promessas, nós também recebemos, né? Então, assim, ele é o nosso exemplo, como ele foi para Jesus, né? Jesus tinha ali dentro de casa todos os exemplos perfeitos que a gente espera numa paternidade, né?
muitas vezes a gente sabe que tem casos onde a família, o pai, né, não cumpre todos os requisitos, mas é justamente para isso que nós temos a devoção a São José. É a orientação, né, para chegar lá. Então, assim, Jesus teve o melhor exemplo dentro de casa, né? Posso dizer sobre São José com ele era isso. Na carta vem bem explicitado. Tudo que São José fazia, né, Jesus observava. Então, Jesus estava ali, aprendendo, crescendo, como a Paty falou, né? Ele cresceu vendo aquilo. Então, ele cresceu em graça, estatura, né, de santidade, de sabedoria. Tudo ele cresceu aprendendo de São José. É isso aí. Agora, tem alguma... O que foi? Hoje não tem, não? Não acredito. E aí, como é que está o nosso tempo? E aí, nós vamos até quando? Então, a gente vai fazer Haverá mais uma sinais. pergunta. Só sobre a desse que tu ia falar, de São José. Como um exemplo de coragem. Sim, pronto. Relacionado à coragem. Por que tem esse São José assim, bem, né, nessa parte de ser corajoso, né? Se for só para a gente passar rapidamente, né? A carta nos traz 7 exemplos. Isso, era justamente o que eu ia perguntar agora, né? Desses 7 exemplos, que foi que lhe chamou mais atenção. Olha aí. Pois eu posso citá-los e contar qual. Você Gente, cita rapidamente e traz o que mais pronto. chamou sua atenção. É Para não assim, perder a gente. coragem aqui do dentro. Não perderemos a Tá no coragem. meio, tá no meio. Tá, sem dúvida. Se não for essa daí, né? Ó, nós temos o primeiro exemplo, né? São José como pai amado, né? A Paty já veio falando aqui. São José foi muito amado por Jesus, tá? E assim, São José, a igreja afirma que ele só teve que partir cedo porque ele não aguentaria as dores, né? Como Nossa Senhora, porque São José amava tanto Jesus que ele não seria capaz de aguentar a crucifixão. Então ele teve que ir cedo, né? Para não ver o sofrimento que Jesus passaria. Só Nossa Senhora que suportaria. E Deus sabia de tudo e sabe de tudo. Vendo isso, né? Não, vou chamar logo. Vou chamar porque ele não vai É uma aguentar. libertação. Até porque um pai recebendo um abraço de um filho, tu é doido, né? São José já foi amado por Deus aqui na terra. Foi. Não, é Já demais. sentiu o gostinho de mesmo chegar no céu, né? Sim, sim. O homem foi encaminhado. Meu irmão. Não é para qualquer um, não. Eu Viu? digo. Cuida aí do Filho de Deus e Nossa Senhora. O homem tinha tudo, né? Rapaz, Enfim. era o homem mais feliz do mundo. Literalmente. Se não for um dos mais felizes no céu também. E assim, Mas gente. certamente, só com certeza. continua, estendeu a felicidade. Só torno perpétuo, né? É. Também temos Pai na Ternura, né? Que é onde São José ele mostra como suportar o sofrimento e ser terno, né? Ele era pacífico a tudo. Também temos Pai na Obediência. São José foi totalmente obediente a Deus em tudo que ele mandou, né? Em momento nenhum São José chegou a... Não, Deus falou e eu vou ainda ficar com a minha dúvida no coração, de forma alguma, né? Então ele era um pai extremamente obediente. No nosso quarto tópico fala São José como um pai no acolhimento, né? São José acolheu a Sagrada Família como seu exemplo e modelo de vida, né? Como sua missão de vida, né? Toda a vida dele estava devotada ali agora. Foi o grande acolhimento de São José. O quinto tema, nós temos São José, pai com coragem criativa. A Paty me pediu aqui o tema que eu mais... Coragem criativa é boa, viu? mais chamou a atenção, gente. Eu tenho que ser sincero com vocês. Quando eu li assim o tema, coragem criativa? Como Eu assim? fiquei achando estranho essa coragem criativa. Pra mim não é muito estranho, não. O que o Papa Francisco tinha na cabeça quando escreveu? Mas assim, pai com coragem criativa, né? O que ele quis dizer com isso? São José, ele tinha coragem para tudo, para aceitar tudo pela Sagrada Família,
né? Inclusive essa é a minha parte favorita da carta, né? Como também ele não deixava nada acontecer assim pela metade, né? Ele era criativo em tudo que ele fazia. São José, se precisasse trabalhar, ele trabalhava. Se precisasse ter coragem para enfrentar uma viagem, ele tinha, né? As soluções que ele podia arrumar. Até quando faltou lugar para Jesus nascer, ele continuou tentando. Então, essa coragem dele se reinventava, não acabava ali. São José, ele ia frequentemente moldando aquela viagem, porque ele sabia, tem que acontecer. Eu tenho que conseguir cuidar da Sagrada Família. Quando eles perderam Jesus, pelo amor de Deus, eles ficaram 3 dias aflitos procurando Jesus até o encontrar. E assim, eu tenho certeza que durante todo esse tempo ele consolou o coração de Maria de todas as formas possíveis. Aquele homem foi altamente corajoso. Em momento algum ele desistiu, em momento algum ele se remoeu. Ele pediu para Deus facilitar. Poxa, ele estava cuidando do Filho de Deus. Custava, né, ele olhar para o céu e dizer, o filho é teu, me ajuda. Dá uma luz. Não tem nada a ver com isso. Ele disse, é minha missão, eu farei. Ele foi lá e fez. Ele é homem, né? Isso é ser homem, né? É você dizer e fazer. Então, assim, ele era criativo. Ele era criativo para todas as situações que fossem necessárias, porque ele estava ali para ser, como a gente diz, né, assim, pau para toda obra. Ele não carregou nada. São José, ele botava mesmo a Sagrada Família nas costas e fazia o que fosse necessário, né? Então, assim, nesse tema que o Denis aí ficou muito interessado, né? Criatividade, né? A gente usa muito. Ela é citada nessa coragem criativa, achei interessantíssimo, né? Ela é citada nas Sagradas Escrituras em outra situação. Já não tem São José, mas é o mesmo tipo de coragem, né? E o Papa citou, que é aquela em que os amigos descem o paralítico pelo teto da Aquela casa. foi o mais criativo possível. Gente, de todas as narrativas, os evangelhos. Ali precisou de coragem, não precisou? Com Porque certeza. quem é que iria chegar perto do homem que faz milagres e jogar um homem acamado em cima dele na sala? Verdade, foi uma loucura aquilo ali. Então, assim, o pessoal ali que fez aquilo, eles disseram, não, nós vamos até o fim. Tem que ter coragem. Vamos concluir isso daqui. A gente veio de longe para voltar sem, não. Do cara que estava deitado na maca, não me leva não, vocês vão estragar, isso é pior ainda. Não, imagina de lá, a vergonha dele olhando para Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi ideia dele. Ó. Então, assim... Eu nem podia me mexer. Então... Aí Jesus, dá vontade de Jesus, a gente pensar assim, que Jesus pode olhar assim, ó. Eu sei que não foi por ti mesmo, não. A fé foi por causa dele. Né? E Jesus ainda disse, né? Gente, a fé dos teus amigos. Exatamente como a Paty falou, né? Deus queria ver a fé de José. Então ele resolveu todas as situações como ele pôde, né? Ele fez tudo como ele conseguia fazer. E isso daí é uma habilidade tremenda para os nossos dias de hoje, que nós temos que ter, né? Então, assim, nunca desistir, né? Se reinventar para conseguir, porque Deus está com a gente. Então, nós temos ali uma certeza de que Deus vai ajudar. Ele só quer ver até onde vai a sua fé, a sua coragem para lutar por aquilo. E São José não arregou nenhum momento, né? São José ficou firme. Para mim, essa foi a passagem que o Papa colocou que mais enraigou meu coração. Agora, a sexta, né? É São José como pai trabalhador, que aqui a gente já sabe, né? Foi toda a questão. São José não deixava faltar o alimento, nem nada dentro de casa. Provedor, né? de fato. Provedor, né? De fato. E ele ensinava Jesus em tudo, né? Então, ele era o exemplo perfeito do pai trabalhador. E o pai na sombra, que é o meu segundo. Esse aqui também eu achei assim bem diferente. Mas ele tem um sentido tremendo. Paty, tremendo. Inclusive, eu fiquei curioso para conhecer esse livro aqui do sei que nome é esse não. A Sombra do Pai. Eu ia tentar ler com você, mas eu não vou mais. Não, só Deus sabe que sobrenome é esse. É porque Jesus. Tudo que é escrito em pólaco, me perdoe, pólacos, tudo que é escrito, né? Desculpa. Pólaco é quem vem da Polônia? É? Acredito que talvez. Não sei.
Jan Dobrak. Aqui, ó, o escritor polaco Jan Dobrakczyk. Enfim, vamos deixar aqui só para... Deixa o livro para depois. Deixa o Jan. Vamos ficar só com o Jan, porque que pelo menos o que é a portuguesando aqui, a gente está conseguindo ler. É o que nós conseguimos falar. Gente, nome estranho, Jesus, mas eu amei o título do seu livro, viu? Se um dia você ver esse programa, pode ter certeza disso. A Sombra do Pai, né? Nos perdoe. Como... Desculpa. Como Jan Dobrak. Como foi escrito, né, pelo Papa Francisco, Pai na Sombra, ou a Sombra do Pai, né, remete a São José ter aquela humildade de saber que ele não era o verdadeiro pai de Jesus, mas como já está dizendo, ele ficava à sombra, né? Ele não era a figura verdadeira, ele era a sombra. São José não tinha necessidade de aparecer. A gente fala muito, né? Nossa Senhora se escondia em tudo, tanto que na Bíblia Nossa Senhora está ali no cantinho reservado, a não ser que ela precisasse né? E assim, essa humildade que Nossa Senhora tinha, meu irmão, tenho certeza, São José tinha também. O homem tanto pouco é falado na Bíblia porque ele não precisava. Mas, né? Raul, vou lhe dizer uma coisa. Não existe a sombra. Não, é porque o produtor ligou ali o sub. Não existe uma sombra de um corpo que não esteja ali presente, né? Então, se São José foi essa sombra, é porque Deus quis que ele fosse a sombra do próprio Deus. Isso foi reflexivo, né? Reflexivo. Gente, é porque é assim, né? A ideia de pai na sombra é que assim, duas vertentes, né? Primeiramente, quem é a sombra, né? São José se fazia uma sombra. Às vezes imperceptível, tá aqui, ó, mas muito imperceptível, discreto no cantinho dele. Mas a gente sabe, sempre está lá. Então assim, São José sempre fez a sua parte. Nunca quis aparecer, mas sempre fez sua parte. E também tem a outra vertente, né? Que é estar na sombra. Estar na sombra de uma árvore num dia ensolarado é muito bom. Que coisa boa. Né? Então assim, Jesus e Maria puderam aproveitar melhor a vida porque São José estava lá. E nós temos esse exemplo em toda a nossa família, nas famílias, né? Porque assim, tanto Jesus quanto Maria representam o filho e a mãe que estão ali em casa e que sabem que podem ficar seguros e tranquilos porque há um homem para proteger a casa. Podem ficar seguros e tranquilos porque eles sabem que tem uma pessoa forte que vai estar cuidando, uma pessoa que na hora do desespero vai dizer calma, eu resolvo, né? Uma pessoa que vai mostrar o pulso firme que a masculinidade pede. Então assim, pai na sombra era essas duas coisas. Ele estava à sombra de Deus, assim como Nossa Senhora e Jesus estavam à sombra dele. Então eu imagino, com licença, objetos assim. Deus, opa, não aparece. Cadê? Márcio Santos, vou trazer para perto de mim. Ele quer a sombra do... Não, já consegui. Ó, tá certo? Deus fazia sombra para São José. São José era sombra para Jesus e Maria. Então assim, obrigado, diretor. Que coisa, não? Então, é assim, gente. É porque ele seguia os exemplos e era o exemplo, né? Ele fazia por Deus e fazia pelos seus. Então, assim, nesses 7 exemplos que o Papa citou, eu tenho certeza que ele salvou muitas vidas durante a pandemia, né? Muitas pessoas que estavam sem pai naquele tempo, que estavam sem exemplo dentro de casa, muitas pessoas que perderam a fé, perderam o seu chão onde confiar, né? E São José trouxe isso de volta. É isso. Vendo aí? Esse foi mais um convidado especial, viu?
que você não pode perder as outras, os outros que virão. As próximas edições, né? Então a gente já vai se encaminhando aqui para o final do programa. Claro que se a gente pudesse, né, tivesse tempo suficiente, a gente iria abordar esse tema de forma mais profunda, cada um deles. Mas volto a dizer, tome a carta, né, acesse lá o site do Vaticano, ou só digite Patris Corde, que o Google já vai achar isso para você, e você pode fazer a leitura dessa carta. Como eu disse, é curtinha, você pode fazer a leitura, se não todo no dia, dependendo do seu dia, né? Mas você pode ir aí, ao longo da sua semana, e organizando um momentinho para que você possa fazer a leitura desta carta e conhecer mais sobre São José, e conhecendo ele, trazer as virtudes dele para a sua vida, né, para a sua caminhada junto a Deus. Quero agradecer ao Raul por estar aqui conosco, pela disponibilidade, né, em conversar conosco nessa noite sobre São José, e fica aberto para as suas considerações finais. Que é isso, Paty? Eu acho que já falei tanto que, bom, assim, questão de consideração final. Só alguma mensagem sobre São José para os internautas? Se apeguem a São José. São José é um exemplo maravilhoso, que na hora que você precisa de um socorro, ele vai estar lá por você. Então, por que não ter esse amigo no céu? Tem uma frase que diz, né? Ide a José. A carta ainda fala sobre isso, né? Ide a José remete do Egito Antigo. Quando precisavam de pão, o faraó dizia, ide a José, né? Então, assim, esse ide a José passou para São José e passou para nós hoje. Então, quando você recorre a São José, não existe nenhum pedido que você recorra a ele que não seja atendido. Desse jeito mesmo, viu? Ou eu já pude comprovar. Se você quer essa maravilha na sua vida, faça amizade com esse homem, viu? Porque que grande santo intercessor você vai arrumar no céu, viu? São José é incrível. Como a Paty falou, né? Ela viu ali o meu shadezinho ali, o postzinho ali despercebido, né? Eu fiz a novena de São José, eu tenho feito todos os anos, e o que eu mais, de forma básica, né, falando, que pedi a São José é que ele me fizesse um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem como ele foi, porque lendo o que eu li, rezando o que eu rezei, eu percebi, menina, se eu não tomar o exemplo de São José para mim, eu não fui homem, fui só um menino. Então, São José é o exemplo para todos nós. É isso. Muito bem. Pois, se você, meu querido e minha querida, ainda não compartilhou, se você não ativou o sininho de notificação e não deixou um like, o que você está fazendo, meu irmão? Não faça isso não. Faça tudo isso. Todos olharam assim, que eu disse. Mas é isso. Faça a sua parte como evangelizador, assim como nós somos. Você tem os mesmos méritos de estar aqui conosco, né? Então, que Deus, que São José interceda pela família de vocês, sobre a vida, sobre o trabalho, enfim, todas as áreas que vocês atuam, São José possa passar à frente. Foi uma ótima noite. Isso mesmo. Estar falando de São José junto com vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenha uma excelente noite. Bom final de semana. Bom final de semana. Até a próxima quinta-feira. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente.